há algum tempo o Senhor tem nos avisado como igreja algumas coisas muito pontuais. O que provavelmente está acontecendo em Israel agora? Certeza que mais uma profecia está se cumprindo. Lembrem-se que o relógio de Deus está em Israel. Olhem para Israel. Tudo que acontece em Israel vai acontecer com o mundo. A Bíblia fala que Israel vai se tornar um peso tão grande para o mundo, uma nação desse tamanho que você consegue atravessar andando. E eu vi alguns evangélicos que estão lá agora, atores, cantores evangélicos, e eles estavam, tá tudo bem, nós estamos no hotel, estamos no bunker. Não está tudo bem, tem gente morrendo em tudo quanto é lado. Como assim está tudo bem? Ah, mas no Rio de Janeiro matam mais gente que lá, é verdade. Mas morte é morte, a gente não fica feliz. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ou seja, se você tem prazer na morte do ímpio, você não está servindo a Deus. Cada vez que eu vejo um bandido ou alguém morto, eu fico triste e penso, mais um que nós perdemos, que poderíamos ter ganhado a vida. Então lá em Israel, eles vão sempre, eles são a nação do Senhor, mas o Senhor vai tratar com eles de forma muito pesada. Só que nós somos a continuação de Israel. Diga, nós somos a continuação de Israel. Ou seja, se Israel é perseguida, a continuação também é. Porque é muito gostoso ser chamado de Israel de Deus através de Abraão. Mas você tem que lembrar também que o Israel sempre foi perseguido. Então, a gente precisa pensar no que está acontecendo. Tudo que eu vou ler aqui para vocês hoje, nós estamos escrevendo a lápis, mas está escrito na palavra. Nós sabemos se é agora o tempo? Não. Mas as dores de parto, como nós dissemos ontem, estão se intensificando cada dia mais. Como são as dores de parto? Cada dia, em menor tempo, as contrações vêm. Quanto menor tempo, mais perto de nascer. Então o que está acontecendo? As dores de parto estão gritando nos dias de hoje. Eu quero ler com você o profeta Zacarias, porque a gente já vai mostrar algumas coisas que interferem e a gente vai falar um pouquinho sobre geopolítica aqui hoje. Tudo bem? Tudo que nós estudamos e que nós falamos para vocês é baseado na palavra. O que nós não temos base na palavra, nós nem trazemos. Tem muitas coisas que nós conhecemos que não temos base. A gente está procurando. Até o pastor Sala mandou umas bases bem legais essa semana sobre algumas coisas. Porque nós tomamos o cuidado de trazer para você tudo que está na palavra. Amém? Com a segurança da palavra. O que é a palavra de Deus? A palavra de Deus é a agenda dos filhos. A Bíblia fala que Deus só revela segredos para os filhos. Ou seja, todo aquele que é filho de Deus, lembra da profecia de Joel? Derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e as servas derramarei. Ou seja, ele vai derramar nesses últimos dias do espírito dele até sobre servo e serva, mas filho vai ter sonho e vai ter visão. Filho vai sonhar, vai ser avisado. Por isso tem um monte de gente sonhando com os últimos dias. Vira e mexe, chega um e fala, bispo, eu sonhei com os últimos dias, eu sonhei com isso, eu sonhei com isso. É claro, Deus está te avisando. Deus está avisando os profetas. A Bíblia diz que Ele não faz nada sem avisar os seus profetas. Em contrapartida, Satanás fez uma outra agenda. Uma agenda que é paralela, na verdade é muito menor, mas a paralela e anda dentro da permissividade da agenda de Deus. O nosso Deus diz que vai dar corda para Satanás para ele se matar, igual ele fez com Judas. Tudo o que vai acontecer agora vai ser permissão de Deus. Tem coisas que não adianta a gente lutar contra, porque é permissão de Deus. Nós cristãos temos que lutar a luta e a guerra que Paulo nos disse. Nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados, potestades e dominadores do ar, que estão acima. Agora, como nós vamos lutar se nós não sabemos o que está acontecendo? A maioria dos evangélicos não sabem o que está acontecendo, querido. Agora, esta agenda que Deus nos deu está acontecendo perfeitamente. Às vezes o povo fala, bispo, você adivinhou algumas coisas. Sabe como que os profetas da Bíblia eram chamados? De videntes. Por quê? Porque eles tinham o dom de prever. Mas eles não tinham o dom de prever só pelo Espírito Santo, também pela palavra. Mas naquela época não tinha palavra, não tinha, era passado de pai para filho, de maneira oral. Existe isso até hoje. Mas eles eram chamados de profetas por isso, e ninguém chegava perto de um profeta com as mãos vazias. Todo mundo respeitava os profetas. Zacarias 14:1. Eis que vem o dia do Senhor, em que teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada. Quantas nações vão para a peleja contra Jerusalém? Tá pegando ou não? O Biden financiou um monte de arma para a Ucrânia. No fim não era para a Ucrânia, era para o Irã. Eles até agradeceram, né? Agora o Biden manda dinheiro para Israel. Por quê? Para não ficar feio. Por quê? Porque o Trump era pró-Israel. É tudo uma jogada de dois lados, para você ficar igual barata tonta.
Aqui está dizendo que todas vão pelejar. Vai chegar uma hora que todas vão. Tem umas que estão pró-Israel, mas vai chegar uma hora que todas vão contra. Israel, um lugarzinho daquele tamanho, vai se tornar um peso para o mundo inteiro. Por quê? Porque é a profecia de Deus. Continua assim. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Quem ajuntará? Deus ajuntará todas as pelejas contra a própria nação dele. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. A cidade será tomada, está acontecendo? As casas serão saqueadas, está acontecendo? As mulheres serão violentadas, forçadas, está acontecendo? Metade da cidade sairá para o cativeiro, está acontecendo? Mas o restante do povo não sairá extirpado da cidade, está acontecendo? Agora veja o que está escrito. E o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como pelejou, sim, no dia da batalha. Então entenda uma coisa. O Netanyahu, ele disse que dessa vez ele declarou guerra. Israel está sempre em guerra, mas eles não chamam de guerra, eles chamam de exercício do exército. Eu estava uma vez em Israel e começou a tocar uma sirene, eu fiquei desesperado, eu estava com um rabino amigo meu. Eu falei, o que está acontecendo? Aí ele olhou, ouviu o tipo da sirene e falou, não, fica tranquilo. Eu falei, como assim fica tranquilo, cara? Eu vi um monte de guarda passando, um monte de polícia passando, a inteligência de Israel correndo. Eu falei, fica tranquilo como? Aí eu olhei para um boteco, os caras estavam tomando vinho, os caras olhando para o céu e falando, lá. Aí vinham os mísseis explodindo no teto. Eles derrubaram um drone quando a gente estava no Muro das Lamentações, lembra, amor? Um drone espião entrou quando a gente estava orando no Muro das Lamentações, os caras derrubaram na metralhadora. Eles não têm medo de nada. Eles têm um orgulho do exército deles assustador. Aliás, a palavra de Deus diz que vai colocar por terra o orgulho de Israel. Por quê? Porque antigamente Israel acreditava no seu Deus, mas hoje eles acreditam no exército. E o exército de Israel é um dos mais inteligentes do mundo. Eu não sei quantos viram os posts das mulheres saindo, porque eles viraram as armas para os civis. Mas não são civis, querido. Lá ninguém é civil. Todo mundo serve o exército. Os únicos que não servem o exército de Israel são os que vão para o rabinato. Todos os outros são obrigados a servir o exército, inclusive as mulheres. Até os 65 anos, inclusive todos eles têm um fuzil. Olha que delícia. Sabia que é zero em estupro lá em Israel? Por que será? Eles amam os filhos porque eles precisam procriar, porque mataram as gerações deles. Então você vê os homens andando com um carrinho nas ruas com os filhos. Quando você vai num parque de diversões, num playground, você vê os homens em volta do playground, nem são as mulheres, porque eles são protetores das crianças. Imagina eles vendo agora as crianças sendo raptadas. Agora, durante todo esse tempo, lembra da última guerra que teve? Eles não nem chamaram de guerra. Eles chegam lá e acabam com tudo. Deus agiu por eles, porque Deus protege Israel. A Bíblia fala que Deus vai proteger Israel com fogo no céu. O engraçado é que o Iron Dome, ele explode os mísseis no céu. Mas eu ainda creio numa intervenção muito mais sobrenatural. Nós temos até um relato no meu canal de um homem que era sargento, era um dos soldados, dos comandantes do exército da Síria, e eles estavam em 10 tanques. 10 tanques contra um de Israel, e eles viram uma grande mão segurando o tanque de Israel e saíram tudo correndo. E ele fala, a mão de Alá estava protegendo eles. Então Israel é protegido de maneira sobrenatural. Quem dá o castigo para Israel é o pai de Israel. Por isso que nós temos que orar pela paz de Israel. Sabe por quê? Eu vou te explicar por quê. Fala ou não falo? Porque o pai de Israel, que ama Israel, foi negado por Israel. E quando ele foi negado através do filho, nós podemos ter acesso ao regresso. Nós somos enxertados. Porque eles disseram não, a gente pode ter o sim. E aí o evangelho pode ser espalhado para todos os gentios, que éramos nós. Agora nós somos filhos de Deus, não somos mais gentios. Mas todo aquele que não conhece Jesus é gentio. Agora o que o pai quer? O pai quer botar de castigo o filho mais velho, mas quer que os filhos mais novos que herdaram a herança orem pelos filhos mais velhos e não fiquem com inveja e nem declarem o mal. Porque a Bíblia diz que eles vão ser restaurados e eles vão conhecer a Jesus. Deus vai se revelar como Yeshua, eles já estão descobrindo, Israel já está se convertendo a Jesus. Só que quando Jesus vier sobre as nuvens na batalha do Armagedon, eu fui lá no Vale de Meguido. É um vale, doutor, que Napoleão, quando chegou, falou, é um lugar perfeito para uma grande guerra. Porque é um lugar estratégico, gigante, reto, plano.
chama Vale de Meguido. Lá que vai ter a grande batalha dos exércitos, de todos os exércitos do mundo, contra Israel e os poderes dos céus. Isso é sobrenatural. O que está acontecendo? Já estão sendo abaladas as coisas. As estrelas estão caindo, ele disse que abalaria as estrelas dos céus. E todos esses alarmes que estão sendo feitos em Israel, nós não sabemos nunca quando é o último. Por quê? Porque o último já será a Terceira Guerra Mundial. E a Terceira Guerra Mundial provavelmente não vai ser feita por bombas atômicas, querido. Vai ser uma luta por terra e por céu. Mas Paulo disse assim, não fiquem preocupados, porque antes disso há de aparecer o iníquo, com toda a astúcia de Satanás. E no espírito de Satanás ele vai fazer prodígios, maravilhas, vai se sentar até no trono de Deus. Então o anticristo vai ter que aparecer antes. Eu não sei se para todo mundo ou se só para os judeus. Eu tenho algumas dúvidas sobre isso ainda. Alguns já dizem que os judeus já estão com o Machia lá. E se for o Machia lá, não é o Machia, o Messias Jesus. Então já é o anticristo, que ele já está em Israel e vai se revelar ao mundo. Agora, toda essa agenda que Deus está permitindo, ela está trabalhando para quê? Para erguer esse anticristo, que vai ser um chanceler que vai dar ordem para 10 governos da terra. Por isso a briga de unificação da moeda. A moeda vai se tornar uma. Por isso que o presidente atual quer unir toda a América Latina. Os caras que sabem do ocultismo estão na luta para fazer parte dos 10 reinos. Está muito além da política natural. Está aqui na palavra. Israel não quer matar civis. Então o que eles fazem? Eles mandam aviso, porque nem todo muçulmano é terrorista, gente. Nós temos amigos muçulmanos. Eles não concordam com o terrorismo. Israel avisa, nós vamos destruir o colégio tal, tire as crianças. E aí eles mandam um míssil e destroem o colégio. O que eles fizeram dessa vez? Entraram dentro de Israel, sequestraram os israelitas, inclusive até brasileiros, levaram para dentro e falaram, tomem cuidado com o que vocês vão destruir, porque vocês não sabem onde estão escondidos os sequestrados. Olha a tática. E foi de surpresa, mas Israel é muito difícil ser pego de surpresa. Então, gente, vocês podem ter certeza que isso já foi planejado e está dentro dessa agenda que tem uma dualidade mentirosa. E que todos eles estão tomando café junto depois que todo mundo morre. Porque eles servem uma só pessoa, o anticristo, o espírito do anticristo. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou sim no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande. E a metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Vocês entenderam que Jesus vem na estatura normal dele, gigante? Vocês entenderam que ele vai fender os montes com os pés? Porque todos nós tínhamos uma estatura na primeira criação, gigantes. Com o pecado, fomos perdendo a simetria facial, fomos perdendo o tamanho, fomos perdendo o tempo de vida. Era para que nós fôssemos eternos. Na verdade, nós somos. Outra hora eu entro nisso. Aqui está falando sobre a última batalha, onde Deus entra com as potências dos céus. Ok? Lembra que anjos são estrelas, estrelas são anjos? Agora vamos lá. E fugirei pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel, e fugireis assim como fugistes de diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os seus santos contigo. Ou seja, dois eventos separados. Jesus vem, provavelmente isso fala a respeito do arrebatamento, que a palavra do original é rapto, de repente, e ou aqueles que já morreram em Cristo, como Paulo fala, que vem sobre as nuvens, e Deus vem para pelejar. A Bíblia fala que nós vamos julgar até os anjos, aqueles que servem ao Senhor. Agora olha o que Lucas, agora vamos para Jesus, Novo Testamento, Nova Aliança, Jesus dizendo ao povo, o povo preocupado com a volta, com o fim do mundo, como todo mundo está hoje, né? Lembrem que o mundo não dá fim, o que dá fim é o pecado, o mundo é restaurado, novos céus e nova terra. E aí, Jesus em Lucas, no capítulo 21, no versículo 20, diz assim: Mas quando virem Jerusalém cercada por exércitos, saberão que chegou a hora da sua destruição. Coloca o Estreito de Suez aqui pra gente. Um canal feito para dar abertura para o mar Mediterrâneo. Não só ele, pode pôr a outra imagem do outro estreito Antes também. de pôr a outra imagem, deixa eu explicar uma coisa, nessa, que talvez na outra não tenha. Tá vendo aqui? O que está escrito aqui? Quem é o Egito hoje? Quem era a nação, maior inimigo do povo de Deus? O Egito. Eles escravizaram por 400 anos, Moisés vem e leva eles para a Terra Prometida, você sabe da história. Hoje o Egito está se levantando de novo. Quem lembra
que eu mostrei as cerimônias que estavam sendo feitas, das mumificações e as cerimônias das pirâmides, elas foram reavivadas. O que eles estavam fazendo? Invocações, aberturas de portais. Quando o povo do maligno abre um portal, ele demora, tá? Eles fazem todo o aparato para que o portal se abra na data e demora um pouco. Por exemplo, agora no Sabá das Bruxas, eles vão abrir um portal. O dia que mais matam e assassinam crianças no mundo é o Sabá das Bruxas, é o Black Sabbath. Toda essa invocação, ela é válida no mundo espiritual. Quando eles fizeram essa invocação aqui no Egito, eles abriram portais para agora. E quem bancou a invocação? A China. Hoje quem manda no Egito e banca o Egito é a China. Ou seja, Israel está totalmente cercado. O Egito já está dando algumas ideias de que vai entrar contra. Então, tudo aqui está tomado. Tudo está sendo feito orquestradamente, gente. Para quê? Para que tudo venha sobre Israel. Então, daqui para frente, a dor de parto para Israel vai intensificar. Cada vez vai ser pior as guerras, cada vez vai ser pior. Nós não sabemos se essa é a última ou se vão ter mais 10, mas cada vez vai ser pior. Quando mexem com Israel, acontece uma coisa no mundo todo, o que é? Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e abençoarei os que te abençoarem. Por que os Estados Unidos eram considerados como um carneiro? Porque eles começaram com uma evangelização cristã. Eles eram um país cristão. Deus salve a América. We God trust. Hoje, eles são um país de bruxaria. Por isso eles estão sendo derrotados. Eu falei para o Dr. José que o dólar ia cair. O Dr. José é economista. Ele falou, é impossível, bispo. Eu sou economista. Eu falei, tudo bem que você é economista, mas eu sou bíblico. Vai cair. Bíblia eu não discuto com o bispo. Aí caiu, ele foi o primeiro a me ligar. Bispo, não acredito, o dólar caiu. Eu falei, vai cair mais. Aí ele falou, impressionante. Mas está tudo aqui, não é adivinhação, está tudo na Bíblia. Então tudo vai acontecer. Tudo que acontecer de ruim em Israel, acontece para o mundo todo. E quem vai ser salvo? Aqueles que não são contra Israel. Aqueles que são Israel de Deus e a continuação de Israel de Deus. Por isso nós oramos e abençoamos Israel. Vamos ver o que tem a ver com a Bíblia? Vai lá agora para o César explicar sobre o canal de Suez. Pode pôr naquela do Suez ali de novo. Até eu vi um comentário esses dias na internet, esses dias não, ontem. O pessoal estava falando, mas isso aí é só mais um conflito. A última guerra que teve efetivamente, que o bispo estava falando agora, foi em 2006, que foi a guerra contra o Líbano. E essa guerra que está tendo agora, que já foi declarada, importante saber também que a guerra não é contra os palestinos. Eu já vi até evangélico militando, falando, mas não é bem assim, a Palestina também tem seus direitos. Biblicamente não tem, irmão. A Palestina nunca foi um país, foi um território desocupado pela afronta dos romanos e a expulsão a outra diáspora que foi feita no final do Império Romano ali com Adriano. Na verdade, então, Palestina não existe, é uma afronta aos judeus. O nome Palestina vem de terra dos filisteus, porque o ódio dos romanos era tanto contra os judeus que quando eles espalham o povo, a própria palavra diáspora significa semente espalhada. O que acabou sendo uma bênção para a gente. Por conta dessa semente espalhada da diáspora, hoje nós temos até o DNA de Abraão correndo nas nossas veias. E na Segunda Guerra Mundial também teve a semente espalhada. O Rafael, o querido, é judeu. Na verdade é português de filho de judeus refugiados em Portugal. Então, daqueles judeus que conseguiram fugir na Segunda Guerra Mundial, eles foram para Portugal e aí o meu bisavô veio de barco, escondido embaixo do barco, para o Brasil e o querido vem de lá. Então é judeu, ok? Então foi espalhado desse jeito. Tanto que eles estão pagando para que todas as tribos dos judeus, na verdade judeu é hebreu, porque judeu vem de Judá, da tribo de Judá. Eles estão pagando para que todas as tribos voltem e ajudando com ajuda de custo para Jerusalém. Jerusalém paga para as tribos. Pode pôr a imagem aqui. E aí, coisas que ninguém está falando ainda, que a gente até falou um pouco no podcast ontem, foi a respeito de como isso tem implicação para todos. O bispo está desde semana passada falando a respeito da possibilidade de nós passarmos um ano terrível, inclusive na fome, o mundo, não virá a nós em nome de Jesus. Quantas vezes eu falei de fome esse mês? Várias, né? Mas a implicação disso aqui é terrível, Esse estreito é o estreito que o bispo estava falando agora, é um canal de Suez, foi um canal feito à mão para que desse abertura para o mar Mediterrâneo. Só que daqui, já houve até uma guerra aqui contra o Egito, aqui tem outro estreito chamado Estreito de Hormuz, se eu não me engano, e ele dá abertura para o Oceano Índico, e aqui é o mar Mediterrâneo. O que isso tem a ver com a gente? Tudo. Porque
Eu não sei se você sabe, mas nós acabamos de passar um período de transição de estação. Nós entramos na primavera, aqui no hemisfério sul, e o hemisfério norte está entrando, vai se preparar para o inverno, né? Se não me engano é outono agora, eles vão se preparar para o inverno. O que acontece? Todos sabem que o mundo já está vendo a guerra da Rússia e da Ucrânia. Isso já teve implicações em toda a Europa. Por quê? Porque a Rússia, com as sanções que eles colocaram para o mundo, eles pararam de fornecer gás para a Europa. Se essa guerra continuar e esses estreitos forem fechados por conta da guerra, o Oriente Médio para de fornecer petróleo para toda a Europa. Tudo commodity, né? Para toda a Europa vai ficar sem petróleo, vai ficar com as sanções da Rússia, que isso sempre foi um plano da Rússia. Quem já estudou um pouquinho de história sabe que a Rússia sempre ganhou as guerras no inverno, e agora está chegando essa guerra do Oriente Médio. Se esses estreitos fecham, isso vai causar uma inflação dantesca na Europa. Ontem o nosso bispo leu um versículo a respeito da fome em Apocalipse, que eu acho que a gente já vai ler novamente. E isso vai ter implicação no mundo inteiro, porque a Europa, como parte do coração do mundo, vai sofrer mais um golpe terrível. E aí inflação, preços altos, falta de dinheiro, desemprego, frio, fome e todas as outras causas terríveis aí que uma guerra vai trazer. Quanto ao frio, deixa eu abrir algo para vocês, que nós estamos escrevendo a lápis, ok? Eu não tenho embasamento bíblico, mas eu vou abrir para vocês porque eu acredito piamente nisso, desde quando nós começamos a estudar inversão dos polos magnéticos. A Rússia vai congelar, como os outros países que existiam e que estão congelados, a Rússia também vai congelar, e tudo vai vir congelando. Inclusive Curitiba, a gente está no paralelo 33 Sul, estamos num lugar bom ainda no Brasil, mas vai fazer muito frio. Curitiba vai virar Rússia hoje, vai nevar, vai ficar muito frio. Antes, quando eu estudava teologia normal, teologia que todos os teólogos estudam, eu entendia que Gog e Magog viria lá da Rússia se juntando com a China. A gente já sabia que a Rússia ia se juntar com a China há muito tempo, porque se eles se juntam, eles têm poder bélico contra os Estados Unidos, aparentemente. E os Estados Unidos vão cair, gente. Eles são a nação mais poderosa do mundo, eles vão cair. O que acontece? Todo mundo está fazendo uma moeda própria. Só que quando os Estados Unidos colocaram as sanções lá na Rússia, o que começou a acontecer? Eles começaram a pegar dinheiro de todo quanto é lado. Então isso está facilitando, até para o dinheiro que o Lula está fazendo. Ele colocou a Dilma para cuidar. A Bíblia fala, e o livro de Enoque fala, que nós estamos em tempos dos demônios serem soltos. As estrelas vão ser abaladas, os demônios vão ser soltos, por permissão de Deus. Já estão sendo soltos há algum tempo. Agora a gente está chegando provavelmente numa época dos maiores serem soltos, os príncipes, os principados, os demônios que eram grandes, as sentinelas. O Eufrates, que quando o rio Eufrates secasse, eles iriam ser soltos. O rio Eufrates está seco. Ela fala de anjos que estão no gelo, presos, e existem anjos caídos que nós entendemos que estão próximos às pirâmides. Uma hora a gente entra e fala sobre isso, que são construções de antes do primeiro dilúvio, na época que tinham gigantes. A Bíblia é clara com isso. Inclusive o CERN é o acelerador de partícula, porque eles descobriram a partícula de Deus, ou seja, os cientistas estão querendo trazer ao natural aquilo que é sobrenatural. Eles chamam de matéria e antimatéria. O que é antimatéria? É o mundo espiritual. Então o que está acontecendo? Tem um aqui em Campinas, tem um CERN em Campinas, o acelerador de partículas. Então, eles estão trabalhando tanto no âmbito espiritual quanto no natural. Está tudo. Por isso que a guerra vai ser natural e espiritual. Está tudo sendo aberto. Agora, no Sábado das Bruxas, provavelmente, eu posso estar errado e vou escrever a lápis, mas vou dizer uma coisa para você, tomara que eu esteja errado. Eles vão fazer a cerimônia para soltar Abaddon, que é um dos piores demônios da Bíblia. Se for isso, provavelmente esse é o Armagedon. Pode ser que não seja ainda, ok? Estou escrevendo a lápis. Mas tudo está indicando que esse Sábado das Bruxas, a partir dele, vai ser tudo diferente, vai mudar tudo. Bispo, que loucura é essa? Você não precisa entender todos os detalhes, querido. Você só precisa entender que Jesus está voltando e que ele vai proteger os seus. Mas você precisa entender que é uma luta espiritual. Para você não ser levado por ventos de esquerda e direita, porque essas coisas, gente, na verdade são todas as mesmas coisas. Eles servem o mesmo Deus, que não é o nosso. Ok? A gente só colocou aí, como a gente está falando a respeito de últimos dias e revelação das profecias, Apocalipse 13 vai falar a respeito, 13 do 1 ao 10 aqui, eu não peguei o verso aqui, mas vai falar a respeito dos 10 chifres ou de 10 governos que vão ser instaurados sobre o mundo. Eu não lembro o nome desse tratado agora, eu vou procurar aqui, mas desde 1960 a ONU já dividiu o mundo em 10 blocos, e não são 10 blocos econômicos,
São 10 blocos que já estão preparados para 10 governos que virão sobre o mundo. Exatamente o que fala em Apocalipse 13. Quem estuda um pouquinho a respeito de geopolítica sabe que a Europa já é um bloco definido. Hoje, o Mercosul tenta se firmar como um bloco estabelecido, né? A Rússia, ali no número 5. Engraçado que Israel, que é esse roxinho, que nós estamos vendo aqui, a parte roxinha faz bem parte do número 7. Né? O Brasil faz parte do 6º bloco. Então, desde 1960, já existe uma divisão mundial de 10 blocos que serão governados por 10 governantes. Apocalipse 13 fala a respeito disso. O bispo falou agora aqui há pouco também como Israel se tornaria um peso para o mundo, e era o que a gente estava acabando de falar. Hoje, se esses canais forem fechados, tanto o do Suez quanto o do Hermos, todo mundo vai padecer de falta de abastecimento de petróleo, juntamente com as sanções da Rússia agora, vai piorar o cenário econômico, e aí é catástrofe atrás de catástrofe. É importante lembrar do que você está falando, que os ocultistas ou os que são enganados em sofismas, eles creem que no paralelo 33, que passa exatamente em Israel, ali na China, ele passa no meio do nosso mundo, da nossa parte, da parte que nós conhecemos do mundo, ali a inversão magnética não vai pegar. É por isso que a China está construindo aquelas cidades fantasmas. Quem já viu? Tem um monte de cidade fantasma, todo mundo fala assim, por que a China está gastando milhões construindo cidade fantasma e não tem ninguém morando lá? E bunkers. E o nosso Deus falou que nessa destruição ninguém vai poder se esconder mais nem nas suas cavernas. São os bunkers. Então os milionários, eles estão sendo que nem um peru. Eles estão recebendo a comidinha, engordando, achando que eles estão comendo o melhor da terra, mas eles estão sendo engordados para serem papados. Então eles acreditam que eles vão sair, eles sabem, têm dinheiro, vão sair e vão para esse lugar que não vai acontecer catástrofe, não vai acontecer nada, vão estar protegidos. Mas o nosso Deus vai fazer uma surpresa. Surprise. Por quê? Porque a pegada do nosso Deus é salvar aqueles que são seus. Lucas 21, 20. Mas quando virem Jerusalém cercado por exércitos, saberão que chegou a hora da sua destruição. Então, aquele que estiver na Judeia fuja para as montanhas, quem estiver na Jerusalém trate de fugir, e quem estiver fora da cidade não tente voltar. Porque aqueles serão os dias de juízo de Deus, em que as escrituras serão totalmente cumpridas. Como que elas serão? Totalmente cumpridas. A nossa agenda vai ser totalmente cumprida, mas não vai ficar falha como a outra. A outra agenda é cachorro na coleira. Ela só obedece à agenda do nosso Pai. Ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande angústia nessa nação e cólera sobre este povo. Serão brutalmente mortos ou enviados como exilados e cativos para todas as nações do mundo. E Jerusalém será conquistada e pisada pelos gentios, até que se cumpra o tempo destes. Até que se cumpra o tempo dos gentios. Vai ter linha teológica que vai falar que isso já aconteceu. Mas a gente está vendo muito claro que isso não aconteceu e que está acontecendo agora. Ok? Coloca naquele mapa de novo ali, só para a gente mostrar. O bispo está falando. Quer seguir a sequência? Sigo, bispo. Só para a gente entender aqui. Gaza fica mais ou menos aqui embaixo, né? Não vai dar para ver aqui por causa da distorção do telão. Mas Gaza fica mais ou menos aqui embaixo. Jerusalém mais ou menos aqui. Né? Hoje a guerra está acontecendo nessa parte, que é o conhecido como faixa de Gaza, que é minúsculo, irmão. É minúsculo. Quando as coisas começarem a acontecer, essa guerra vai começar a subir mais ou menos até Jerusalém. É exatamente o que nós estamos falando a respeito das profecias. Inclusive eles não mandam os mísseis para Jerusalém, porque Jerusalém tem uma parte que eles consideram santa, que é o Domo da Rocha, que é ali do lado do Muro das Lamentações. Essa é a grande guerra, porque para construir de novo o Templo de Israel, é necessário que quebre o Domo da Rocha, que eles acreditam que é o lugar onde Abraão ia sacrificar Isaac, a pedra do início do mundo. Então, só para você ver, só para você ter ideia, todos esses países, Egito, Jordânia, aqui mais ou menos é a Cisjordânia, Síria, Líbano, que está aqui em cima, todos esses são inimigos vorazes de Israel. E todos eles já estão se preparando para atacarem caso essa guerra continue. Eu não sei quem estava acompanhando, mas o mês passado ainda estava se falando de uma aliança entre Israel e a Arábia Saudita, né? Agora, por conta dessa investida contra o Hamas, a Arábia Saudita já se pronunciou e já se colocou ao lado
do Hamas, ou seja, ao lado dos palestinos. Então, tudo está se encaixando e se movimentando para que essas guerras que estavam acontecendo 50 anos atrás, inclusive, hoje eu vi uma especialista em espionagem falar a mesma coisa que nós estávamos falando no podcast. Irmão, é quase impossível, o bispo falava aqui agora de duas cabeças, cada um olhando para um lado, mas de um mesmo propósito, de um mesmo corpo. Né? Para quem trabalha com inteligência, o delegado está aqui. Hoje, quando roubam carros em Curitiba, delegado, normalmente a inteligência da polícia já sabe que os carros vão para onde? Para Almirante Tamandaré, não é? Porque já há uma inteligência especializada que sabe como os bandidos agem, sim ou não? Da mesma maneira, existe a polícia secreta, existe o sistema de inteligência, o Mossad, que sempre se precavém contra os ataques que aconteceram. O ataque que aconteceu ontem aconteceu numa data muito especial, de 50 anos da última investida, da guerra de 73. Quando isso aconteceu em 73, exatos 50 anos atrás, e essa data também é muito especial para quem acompanha o canal do nosso bispo, sabe que nós tivemos uma série a respeito do jubileu. Os 50 anos marcam um jubileu, que é o tempo onde Deus se volta para a nação, para salvar, para perdoar e para expiar. Expiar fala a respeito de sacrifício. O que nós estamos vendo agora, toda guerra, diga, toda guerra é um sacrifício. Toda guerra derrama sangue. Hoje de tarde já tinham mais de 900 mortos confirmados. Um detalhe muito importante, o Hamas não está atacando os soldados, eles estão atacando civis. Eles estão entrando em avenidas que eles conseguem invadir e metralhando carros com crianças, com idosos, com mulheres. Eles são terroristas. Diga, o Hamas é terrorista. Não é um grupo palestino coitado que está sem uma terra. Eles não estão a favor dos palestinos. Eles estão contra os judeus. Eles estão contra a nação de Israel. Os xiitas, né, que é um outro grupo extremista, o Hamas, para quem não sabe, é sunita. Os xiitas acreditam que o genro de Maomé foi o sucessor do profeta. Xiita é o cara que se explode. Para pegar 70 virgens com 70 lençóis novos no céu. O Hamas é sunita, no caso. Então não tem luta contra eles. E esses já estão se juntando também. E eles têm que tomar Jerusalém por terra, porque eles não podem destruir o Dom da Rocha. Por isso que eles têm que sitiar, né? Eles têm que vir de todos os cantos. É um war. Essa especialista em espionagem estava falando o seguinte: gente, é impossível Israel não ter sabido ou não ter se precavido contra esses ataques. Alguém de dentro, né, a alta cúpula certamente sabia desses ataques, porque há 50 anos atrás eles usaram a mesma tática. Detalhe, ontem foi final de Sukkot também, que é a festa de tabernáculos. Como o calendário é lunar, cada ano a festa cai em uma semana diferente. Lembrando uma coisa muito importante, César, é que no Shabat, a maioria dos judeus que guardam o Shabat desligam os celulares e não usam a internet. Ou seja, estavam todos sem saber de nada. E aí isso mostra como realmente foi algo planejado, e é muito difícil, irmão, acreditar que realmente a inteligência de Israel não sabia disso. Tudo que está acontecendo agora em Israel é totalmente profético, bíblico, e nada está fora da agenda do nosso Deus. Quando você pega a palavra e vê essas guerras desde o início, Jerusalém já foi atacada mais de 50 vezes, não existe cidade no mundo que já tenha sido destruída e reconstruída tantas vezes como Jerusalém foi. A cidade vai ser destruída e o nosso Deus promete que uma nova Jerusalém descerá sobre ela. Só para dar uma explicação a respeito desse rapaz que o bispo vai falar, ele se chama Jared Kushner. Esse cara tem um edifício, um complexo na 50th Avenue, uma das maiores, das avenidas mais caras de Manhattan. O número do edifício dele é 666. Esse cara está militando pela paz, é lógico, né? E sempre foi um militante ativo. Ele tem sangue de judeu, inclusive. E um dos principais empreendimentos que ele tem nesse complexo é justamente um dos chips, igual o da Neuralink, que eles estão fazendo agora, que é um chip para o cérebro. E ele se denomina judeu também, descendente de judeu. Porque o anticristo precisa vir parecido com Jesus. Precisa ser descendente de judeu, precisa cumprir todos os requisitos para que os judeus acreditem que ele é o Cristo. Vale lembrar que ele é muito querido pela comunidade judaica também. Ele é amado. Ele tem um apreço extraordinário. We all agree on the following goals. We want to see peace, security and prosperity for Palestinians, Israelis and everyone else throughout the world. Peace, security and prosperity
Paz, paz, paz e segurança. Paz e segurança. Diga paz e segurança. Agora coloca o último vídeo que eu postei. Peace and security. Peace and security. Security and peace. We're very much concerned by peace and security for Israel. Pronto? Agora vamos ler. 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Vamos ver se é coincidência? Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Está acontecendo? Tudo certinho? Apocalipse capítulo 6, versículo 5. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer, o terceiro animal. Só um minuto. Podemos estar errado, ok? Em escatologia nós temos muito mais perguntas do que respostas. Mas como está sendo tudo revelado para esses últimos dias, temos tido muito discernimento em muitas coisas. Eu particularmente acredito que nós estamos nesse cavalo aqui, nesse selo, ok? Por isso eu tenho falado para vocês do lance de vocês, de todos terem uma terrinha, de comprarem tudo, porque a gente não sabe se o arrebatamento vai ser antes, no meio ou depois. Eu te provo que vai ser antes, te provo que vai ser no meio e te provo que vai ser depois. Então, como eu te provo os três, então você tem que estar preparado para os três. Tá bom? E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal, vem e vê. Olhei e eis que um cavalo preto e que sobre ele estava sentado tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por 1 dinheiro e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. E não danifiques o azeite e o vinho. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes, dizendo, 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Ou seja, o que está dizendo aqui? Que a fome vai ser tão grande que as pessoas vão dar tudo por um pouquinho de comida. Ou seja, uma superinflação. Ok? Está acontecendo em algum país isso ou não? Um denário mais ou menos era um dia de trabalho, né, bispo? Um denário é um dia de trabalho. Está acontecendo ou não? Apocalipse 19, versículo 1. E depois destas coisas, ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão que dizia, Aleluia! A salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta, que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos, e outra vez disseram, Aleluia! E a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, que estava assentado no trono, dizendo, Amém, Aleluia. Olha só, até aqui, quando eu estudei escatologia e teologia normal, a que todo mundo estuda, nós entendíamos que a grande prostituta era Roma, porque Roma está assentada acima de 7 montes, como diz. Eu tinha uma amiga pastora em Roma, ela tem uma igreja lá em Roma, e ela falou para nós que embaixo do Vaticano, o Vaticano se chama Vaticano porque vem da deusa Vati, que era a deusa que ressuscitava aqueles que morriam, por isso eles enterram as pessoas lá embaixo, os pontífices lá embaixo, e tem uma câmera, se você entrar agora, você vai ver que tem uma câmera no túmulo de João Paulo II até hoje. O que eles estão esperando, filmando? E a gente sempre achou que era a Grande Babilônia, mesmo porque no centro da Basílica de São Pedro, que eles dizem, tem um obelisco. Eles sabem de muitas coisas, inclusive os últimos livros que não foram queimados em Alexandria, não foram queimados em Pérgamo, não foram queimados em Jope, estão com eles. Por isso que a gente não tem acesso. E aí o que acontece? Eles usam isso para enganar. Mas a Bíblia toda, quando você vai estudar, tabernáculo, como nós estamos estudando, também mostra que Israel é chamado de prostituta. Israel também está cercado por 7 montes. Então, para mim, hoje, no entendimento que eu tenho além de escatologia e além de teologia, a grande prostituta é a religião. É a religião que está sendo sustentada tanto em Israel quanto em Roma. Porque se você for analisar, tudo que a Igreja Católica fez lá no Concílio de Nicéia, Constantino pegou todas
as adorações que vinham do Olimpo, aquele monte de deuses que Israel traía a Deus, Moloque, que oferecia os filhos e tudo mais, e ele transformou nos deuses da Igreja Católica, chamando pelo nome dos apóstolos, quando eles não conseguiam mais parar a igreja em Roma, que o apóstolo Paulo contagiou todo mundo com o evangelho e depois Pedro deu continuidade, morreu, e quanto mais mártir morria, mais homem de Deus nascia. E aí você vai ler os caras dos primeiros séculos, os escritos de Eusébio, Policarpo de Roma, o próprio Flávio Joséfos e tudo mais, você vai ver que eles estão falando a respeito de coisas que complementam a Bíblia. Tudo tem a ver com tudo, a gente já estudou tudo isso, tá bom, gente? Essa grande prostituta provavelmente é a que embriaga e mata os profetas, que é a religião. Israel era um país teocrático. Quando o país era teocrático, os reis limpavam. Lembra o que o rei Ezequias fez? Destruiu os postes ídolos, eles quebravam tudo que era ídolo diferente de Deus, eles não deixavam imagem, não deixavam nada. Hoje você vai em Israel, tem tudo quanto é tipo de religião e tudo quanto é tipo de Deus lá, porque o país não é mais teocrático, o país é democrático. Inclusive Tel Aviv é uma das maiores capitais homossexuais do mundo. Então Israel hoje é uma prostituta, que se vendeu para todo mundo por causa do dinheiro. A grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua fornicação. E aí? E das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. 3. E outra vez disseram, aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, que estava assentado no trono, dizendo, amém, aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia, louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que temeis, assim pequenos como grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava, aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se, foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse, escreva. Presta atenção nisso aqui, pastor Bart. O linho fino são os atos de justiça dos santos. Quem são os santos? Todo aquele que se separa para Deus é santo. Quais são os atos de justiça? Tudo que nós fazemos para galardões eternos e vivemos para o eterno, ok? O que nós ensinamos aqui o tempo todo, desde o começo. Esse linho e tudo isso aí são o adorno da noiva, não a noiva. E o anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou, estas são as palavras verdadeiras de Deus. Então caí aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse, não faça isso, sou servo como você e como os seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é a Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. E de sua boca sai uma espada afiada com a qual ferirá as nações. Ele as governará com um cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava de pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu. Essa semana saiu uma matéria que os cientistas disseram que vão começar a escurecer o sol. Não vão começar a escurecer o sol nada, gente. O sol vai escurecer porque a Bíblia falou que vai escurecer. Vão escurecer o sol para atrasar o aquecimento global. Porque Deus errou na conta aí, o globo aqueceu. O globo que nem é globo, né? E vi um anjo que estava em pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem a carne de reis, generais e poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros,
carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Pronto, aqui a gente chegou no Armagedon, que eu falei, que a gente não sabe se vai ser agora, mas a gente sabe que está perto. Se essa guerra continuar, vai ser agora. Se essa guerra cessar, está perto. Vai virar outra guerra mais rápido, porque as dores de parto estão se intensificando. Então vi a besta e os reis da terra, dos 10, ou seja, os governantes da terra debaixo do único que serve a besta, do anticristo. E aí? Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Ou seja, o povo vai guerrear quando ver Jesus. Por isso o mundo está satanizando, deixando Satanás bonito. De verdade, gente, eu estudo escatologia desde quando tinha 9 anos de idade. Eu assistia os filminhos. Eu acreditava que Satanás ia se disfarçar. Eu falava, como que o povo vai adorar Satanás? A imagem da besta. Hoje eu já acredito que não vai se disfarçar. O povo está adorando a imagem da besta. Está tendo nas escolas livro infantil do diabo ser bom. Os satanistas estão explicando que o diabo é bom e que tem um pouquinho de bom no mal, um pouquinho de bem no mal, um pouquinho de mal no bem, que é o Yin Yang, a filosofia da mentira da serpente desde o começo. Satanás está sendo mostrado como um ser lúdico, como um ser bonito, como legal. O povo está fazendo tatuagem de Satanás, o povo está modificando o corpo para parecer com o capeta. O povo está pondo chifre. Tem até série de Lúcifer. 20. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado sinais milagrosos em nome dela. Trindade satânica. Besta, anticristo, falso profeta. Besta, espírito, espírito de Satanás. Falso profeta vai ser um homem que provavelmente vai ser um homem religioso, que vai fazer parte de uma religião única no mundo, talvez, ou até um muito conhecido, ou até um evangélico, ou até um católico, ou até um papa, ou até um pastor. Mas eu acredito que vai ser de uma única religião, porque eles já estão fazendo, ou de repente do Crislã. Ele vai fazer descer fogo do céu, ele vai fazer prodígios de maravilhas que vão... O povo vai ficar maravilhado. Nossa, esse sim é de Deus. E quando o povo for adorar esse falso profeta, ele vai apontar para o anticristo e falar, não, adorem a ele, que é ele que tem o poder. Então aqui está falando, e a besta foi presa e com o falso profeta, que diante dela fizera os sinais. Quais sinais? Leia de novo, e a besta foi presa. E com ela o falso profeta que havia realizado sinais milagrosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Lago de fogo e enxofre é inferno eterno. Ok? Lembra de todos os infernos que eu já ensinei? Inferno passageiro, Hades e Sheol. Ok? Hades, grego, Sheol, hebraico, se eu não me engano. E Geena. Geena é inferno, lago de fogo e enxofre, que foi feito para Satanás e seus anjos. Que anjos? Aqueles que caírem junto com ele e aqueles que não se decidirem na terra. Na última chance. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. 21. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo. E todas as aves se fartaram com a carne deles. Amém, até aí. Agora, olha o Salmo 121 que diz: Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Israel, lembra? Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Israel é cercado de montes. Todo filme bélico, todo filme de guerra, o rei Arthur, lembra? Quando não tinha mais chance, ele olhava para o monte, aí vinha a cavalaria e aí dava um jeito. Israel não vai poder olhar para os montes, não vai ter ajuda de lugar nenhum. O socorro de Israel tem que vir de cima. E o nosso socorro não vai vir de lugar nenhum, senão de cima também. Aí vamos virar, como que chama? Sobrevivencialista, e vamos guardar dinheiro, e guardar ouro, e vamos estocar. De repente você ganha até um tempo, mas o nosso socorro tem que vir de cima. Porque não vai ter jeito de se esconder. Você se esconde hoje de alguém? Qualquer um te rastreia em qualquer lugar. Eles estão preparando o povo para ser chipado. Eles estão mexendo na glândula pineal para que ela se calcifique, colocando flúor na água para que você fique lento e a glândula se calcifique. E tem um monte de coisa que eles estão colocando nas pessoas para que a glândula pineal, que é a glândula da fé, se calcifique. Sabe qual que é a glândula pineal, a glândula da fé? Ela é um olho, que parece aquele famoso olho que tudo vê, ou o terceiro olho que os esotéricos dizem. Então o socorro de Israel e da continuação de Israel não vem dos montes, vem do alto.
Amém, gente? Aonde nós temos que estar firmes? No Senhor. Não adianta, gente, ficar estudando tudo quanto é coisa, estratégia, não sei o que. Não adianta. O único socorro para nós, e sempre foi a única saída, é o Senhor Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que está em mim, ainda que morto, viverá. Uma vez eu vi uma pessoa falando também, até me perguntou aqui dentro, falou, por que Deus deixa, né? Por que Deus permite que essas coisas aconteçam? E ontem ainda de manhã eu estava lendo Isaías, estava até conversando com meu sogro e estava mostrando isso para ele. Coloca Isaías 63:16 na tela pra gente. Mas tu é nosso Pai. Ainda que Abraão não nos conheça e Israel não nos conheça, nos reconheça, tu, ó Senhor, és nosso Pai. Nosso Redentor desde a antiguidade é o teu nome. Então, Senhor, por que nos fazes errar os teus caminhos? Jesus era chamado do? Por que nos fazes errar os teus caminhos? Por que endureces o nosso coração para que não te temamos? Volta por amor dos teus servos, as tribos da tua herança. Só por um pouco de tempo, o teu povo santo o possuiu. Nossos adversários pisaram o teu santuário. Somos feitos como aqueles sobre quem tu nunca dominaste, e como os que nunca se chamaram pelo teu nome. Todas aquelas nações que nós vimos no mapa ali cercando Jerusalém, cercando Israel, aliás, volta um pouquinho naquele que tem aquele mapa que está mostrando uma distância, está mostrando acho que 500 quilômetros de distância. Coloca na tela só antes da gente ler, por favor. Esse mapa aqui, irmão, na verdade, essa aqui é a Israel bíblica. Israel não é desse tamanho hoje. Israel está cortada mais ou menos aqui, ó. Israel vem de um dos rios do Egito e vai até aqui no canto, o Eufrates. Se você pegar o mapa de Israel hoje, você vai ver que o mapa de Israel hoje não tem nada a ver com a Israel que Deus deu para os filhos dele. E aí, Juízes, pode colocar Juízes na tela agora, por favor. Existem nações hoje, até os dias de hoje, que estão morando no território de Israel, assim como o povo que se chama palestino hoje está dentro de Israel, da Israel de hoje, mas a Israel bíblica hoje é tomada por povos que não são o povo de Deus. E aí o Senhor está dizendo o seguinte no capítulo 3 de Juízes, olha só como isso é para hoje. Estas, pois, por que isso então acontece? Como a pessoa perguntou, por que esse povo está lá até hoje? Por que Deus não extirpou esse povo de lá? Juízes 3. Estas, pois, são as nações que o deixou ficar, para por elas aprovar a Israel, a saber, a todos os que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Canaã é o território que hoje é Israel. Tão somente para que a geração dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos os que dantes não sabiam delas. Próximo. 5 príncipes, lembra que em torno de Israel existem 5 nações? 5 príncipes dos filisteus e todos os cananeus e sidônios e heveus que habitavam nas montanhas do Líbano. Líbano é o norte de Israel. Desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Ramate. Estes, pois, ficaram para por eles provar a Israel, para saber se dariam ouvidos, ou seja, se Israel daria ouvidos aos mandamentos do Senhor, que ele tinha ordenado a seus pais pelo ministério de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus e amorreus e perizeus e heveus e jebuseus. Eles tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram as suas filhas aos filhos deles e serviram aos seus deuses. Ou seja, tudo isso acontece, tudo isso que está acontecendo hoje já acontece há milhares de anos por conta do orgulho e da desobediência do povo de Israel. E aí é pra gente ter ódio de Israel por causa disso? Não, mas o mundo inteiro vai ter. Se Israel não tivesse passando por isso, nós não poderíamos ser salvos. Nós só fomos enxertados porque eles não receberam o Salvador. O Senhor endureceu o coração deles para que nós pudéssemos ser salvos. Ou seja, nós temos a revelação pelo Espírito Santo que eles não têm. Um rabino falou para mim chorando: vocês têm o Espírito Santo, a gente nasce estudando, e vocês pelo Espírito Santo discernem as coisas e curam pessoas, e a gente não cura nenhuma dor de cabeça. E no meio de Jerusalém, um rabino falou isso para mim e pediu para eu orar por eles, entregar a revelação para eles. Acredita nisso? E foi uma chapação doida. Então eu vou ensinar vocês o que a gente tem que fazer agora que Israel está em guerra, tá bom? Se coloca de pé. É só isso, Salmo 122, versículo 6. Vamos ler juntos? Orai
pela paz de Jerusalém, e prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros, e prosperidade dentro dos seus palácios. É só isso. O que eu faço em Israel agora? Eu vou não sei o que. Não. Abençoe Israel. Ore por Israel. Ore por Jerusalém. Levante sua mão e diga: Pai, eu abençoo Israel. Diga: Pai, eu abençoo Jerusalém. Eu oro pela paz em Jerusalém. Eu oro pela prosperidade em Jerusalém. E segundo a tua palavra, que haja paz dentro dos seus muros e prosperidade dentro dos seus palácios. Salva o teu povo, libera o teu povo, livra o teu povo e faz o teu querer. Em nome do Senhor Jesus, se revela a eles, em nome do Senhor, Messias verdadeiro. Amém. Amém. Glória a Deus.